Irmãos queridos, gradativamente vamos nos asserenando. É uma alegria muito grande revê-los mais uma vez na sede da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Esta é uma atividade da nossa União Regional Espírita, 10ª Região, e esta sociedade querida, nesta edição, vai nos oferecer realmente o espaço físico. O plantão doutrinário, na sua 6ª edição, ele funciona no sistema de rodízio entre as duas sociedades centrais de Cascavel. Ano passado na nossa SEAC, este ano vai se realizar então na nossa CEPAL. É uma honra tê-los mais uma vez conosco e fiquem certos que tudo nós faremos para que as informações que nos propomos a fazê-las cheguem ao intelecto de todos nós e se agasalhem nos nossos corações. Este ano nós vamos trabalhar a obra iluminada de Hermínio Corrêa de Miranda, que foi uma das mentes brilhantes que reencarnou no nosso movimento. Deixou uma obra extraordinária, nós vamos ver daqui a pouco, o nosso presidente vai fazer alguns comentários sobre esta figura ímpar do nosso movimento espírita. O nosso querido presidente Claudemir Desto, da nossa regional, vai tecer alguns comentários sobre esta figura que nós vamos centralizar esta edição do nosso plantão doutrinário. Boa noite a todos. Eu tenho uma certa dificuldade para seguir figurino, seguir o script. Então, antes de ler o que foi me passado, eu queria te falar o seguinte. O Hermínio Corrêa de Miranda é uma pessoa muito inspiradora. Eu, particularmente, devo muito a ele. Porque sempre gostei dos mesmos assuntos que ele, tenho nele um mestre. Tenho lido assim, com bastante avidez seus escritos, estudado, promovido grupos de estudo. Até porque com 19 anos eu já tinha alguns livros sobre hipnose, por exemplo, e me interessava pelo estudo do assunto. Depois, quando comecei a participar de reuniões mediúnicas, com 20 e poucos anos de idade, logo que conheci o Espiritismo, foi o Hermínio Corrêa de Miranda também o meu mestre. E nos últimos anos, pesquisando sobre regressão de memória, o Hermínio foi o meu inspirador, porque ele aborda esse assunto com bastante profundidade, como nós veremos ao longo dos encontros que teremos aqui todas as segundas-feiras. Ele tem mais de 40 títulos publicados. E se nós olharmos a cronologia da vida do Hermínio, com o desenvolvimento da psicologia, por exemplo, nós veremos que o Hermínio começa a estudar o Espiritismo e pesquisar sobre os fenômenos espíritas, ao mesmo tempo que surge a psicologia humanista. Psicologia que lá no início só existia a linha psicanalítica e a linha comportamental, e que em meados do século XX começa a surgir aí a linha humanista, a quarta força em psicologia, e o Hermínio é bem dessa época, só que ele vai para uma vertente experimental, sem nenhum compromisso com a psicologia em si, mas pesquisando os fenômenos espíritas. O fato dele ter residido nos Estados Unidos, trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional, por 4 anos ele morou nos Estados Unidos, tendo um amplo domínio do idioma inglês, era um facilitador, porque colocava ele em contato com autores multinacionais. Escritos, pesquisas em outros idiomas, para ele era muito fácil. Tanto que nós vemos nas suas obras citações de muitos estudiosos do exterior. E é isso que enriquece, porque nós saímos daquele círculo limitado do movimento espírita brasileiro e mais. Muitos autores espíritas, quando citam as suas referências, às vezes se limitam aos autores espíritas. Não é o que acontece com Hermínio. Ele cita raramente autores espíritas, quando ele cita muito Allan Kardec. Mas ele cita pesquisadores, cientistas internacionais. E é isso que faz da obra dele adquirir o respeito de uma obra científica. E é um ilustre desconhecido. Nós não vemos ele com o nível de pesquisa, de estudo que merece, pelo conteúdo que ele traz para a filosofia espírita. Nós sempre falamos, Hermínio é um pensador espírita, é um pesquisador espírita. Ele não só produziu conhecimento a partir da reflexão de conhecimentos já produzidos por outros cientistas, como ele próprio fez inúmeras experimentações. Várias de suas obras trazem relato de suas pesquisas.
com médios, com pessoas submetidas à hipnose, com regressão de memória, num ciclo muito acanhado, né, um ciclo muito restrito, melhor dizendo, de pessoas que faziam parte do seu grupo de experimentações. Então é um autor que merece ser mais do que lido, ser pesquisado, porque ele abre a nossa mente, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Feito esse depoimento pessoal, vou aqui ler rapidamente algumas informações, já resumindo, né? Hermínio nasceu em 1920, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em 1937, portanto, com 17 anos, concluiu o curso ginasial. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é curso ginasial? Pois é, naquele tempo tinha, né? Daí, então, ele foi cursar o colegial. Também muita gente não sabe o que é o colegial. Era o que nós chamamos hoje de nível médio. Ingressou no Colégio Franciscano Santo Inácio, em Baipendi, Minas Gerais, município vizinho a Caxambu, aquela estação de águas que tem lá em Minas Gerais. Começava ali, então, o seu carinho pela estância mineira. Em 1947, portanto, aos 27 anos, formou-se contador pela Escola Técnica de Volta Redonda, onde passou a lecionar contabilidade bancária e comercial. Depois ingressou na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, já extinta atualmente, né? Em 1942. Ali se aposentou entre os funcionários de primeiro escalão, era um dos diretores da CSN. Trabalhou no escritório da CSN em Nova York, nos Estados Unidos, de 1950 a 1954. Foi casado com Inês Chiarelli de Miranda, com quem teve 3 filhos, Ana Maria, Marta e Gilberto. Publicou contos, crônicas e artigos de teor literário, filosófico e técnico. Escreveu um romance inédito, apesar da opinião elogiosa de Érico Veríssimo, não foi publicado, mas publicou um outro, chamado Resposta a Josué, no ano de 1946, com 26 anos. Posteriormente, escreveu sua primeira obra espírita, Os Procuradores de Deus, um estudo de natureza filosófica acerca do problema da vida e da morte, lançado em março de 1967 pela edição Calvário. Esse livro esteve em edição esgotada e em 2015 ele foi reeditado. Estou aqui, tenho em mãos a segunda edição, portanto, publicada em 2015. Já podemos agora ter acesso a essa obra porque ela está à venda. É uma tiragem limitada, 3.000 exemplares. Então, é bom a gente comprar logo, porque 3.000 exemplares não é muito, né? Ele é autor de mais de 40 livros, dentre eles diversos clássicos obrigatórios da literatura espírita, como Diálogo com as Sombras, praticamente um manual para quem estuda a questão das reuniões mediúnicas, específico da desobsessão. Diversidade de Carismas, um estudo profundo sobre mediunidade, baseado num caso prático. Ele estuda uma médium com habilidades extraordinárias, que ele usa o pseudônimo de Regina para se referir a essa médium, e é um fantástico fonte de pesquisa. Diversidade de Carismas, fala de muitas espécies de mediunidade ali, estudada na prática. E um clássico também é o Nossos Filhos São Espíritos, para avós, para mães, para jovens que quer ser mãe. Realmente muito importante esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, entre esses mais de 40, né? Dialogando por décadas com espíritos, suas obras relatam vivências, fatos e casos reais, como, por exemplo, num livro singular chamado Histórias que os Espíritos Contaram, que são relatos de reuniões mediúnicas, do diálogo dele com os espíritos. Ele é originário de família católica e aproximou-se do espiritismo por curiosidade, mas sobretudo pela insatisfação com a falta de resposta das religiões. Tanto tendo por guias a razão e a paixão pela pesquisa profunda e incessante, e auxiliado por uma sólida cultura humanista, tornou-se experimentado magnetizador e uma das maiores autoridades no campo da paranormalidade e da regressão de memória. Nesse leque de habilidades, Hermínio acrescenta também a habilidade de tradutor de autores como Charles Dickens, J.W. Rochester e Luiz J. Rodrigues. Todavia, a rica construção literária de A História Triste, de Patience Worth, cujo enigma investigou, talvez seja a sua mais primorosa tradução. Hermínio está
reencarnado ainda entre nós? Não. Ele desencarnou em 2013, aos 93 anos, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos ele levava uma vida reclusa, ficava no seu apartamento, onde continuava produzindo conhecimento, mas ele não gostava muito de fazer palestra. Dificilmente ele aceitava um convite para palestrar. Por isso nós não encontramos palestras dele no YouTube, eu pelo menos não conheço nenhuma. Mas ele era muito requisitado em função da sua lucidez e do conhecimento que ele tinha. Então é esse autor que nós precisamos conhecer, que está sendo homenageado nessa série nossa do Plantão Doutrinário 2015-2016. Teremos aqui toda segunda-feira um encontro para estudar uma de suas obras. Nesses mini seminários nós não esgotaremos o assunto, como vocês veremos. Nós, os expositores, estaremos nos revezando em dupla. Nosso trabalho principal é despertar a curiosidade de quem está aqui presente, para que se interessem em aprofundar a leitura da obra e o estudo das outras obras. Então nós apresentaremos aqui, porque o tempo é muito pouco, umas pinceladas daquilo que nós consideramos muito interessante, para que quem assista possa depois se aprofundar. Vamos então convidar a nossa Luciana para apresentar os expositores desta noite. Boa noite a todos. Antes de apresentarmos os expositores, é bom lembrar que o PD, o Plantão Doutrinário, originou-se aqui na CEPAL de membros que tiveram, do estudo doutrinário também, que tiveram a vontade de querer dar continuidade aos estudos. Então, estamos iniciando a 6ª edição. No período de 14 de dezembro de 2015, hoje, e com o término dia 8 de fevereiro de 2016. Ocorrerá aqui na CEPAL sempre segundas-feiras, das 20 às 22 horas. É importante lembrar que são assuntos polêmicos e sempre atualizados do nosso interesse. Essa 6ª edição são textos da obra de Hermínio Miranda, como o presidente Claudemir comentou, mais de 40 obras, e são mini seminários coordenados por duplas. Cada dupla abordará uma obra. É importante também lembrar que na 3ª etapa do plantão doutrinário, ele começou a ser estruturado pela URI 10ª Região. Depois, agregou-se 2 figuras importantes, o presidente da doutrina, da atividade doutrinária e um moderador. Para quê? Para ficar mais atrativo a exposição. Podemos, então, divulgar, convidar amigos, familiares, para participarem do plantão doutrinário. Hoje, a dupla tem o tema Reencarnação e Imortalidade. Tu és mestre no mundo e desconheces essas coisas? João 3,10. Adriane Viola Bacarim, vinculada à doutrina espírita em 1997. Expositora, coordenadora de seminários, grupos de estudos e exposições doutrinárias da CEPAL e da URI 10ª Região. Profissão, advogada, especializada em Direito Processual do Trabalho, bacharel em Administração, pós-graduada em Administração Financeira. Eloy Lemos de Mello, vinculado à doutrina espírita em 2011. Expositor, coordenador de seminários, grupos de estudos e exposições doutrinárias, tanto da CEPAL quanto da URI 10ª Região. Profissão, engenheiro agrônomo, professor universitário da UniOeste. Então, vamos receber os expositores com muita alegria. Sejam bem-vindos. Meus queridos amigos, muito boa noite. É uma alegria estarmos aqui nesta edição do Plantão Doutrinário, na nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nós agradecemos mais uma vez a confiança e a presença de todos vocês e rogamos
para que Jesus nos envolva agora e sempre na sua paz. Nós então hoje vamos dar início a este pequeno ciclo de trabalhos, de análise e de homenagem ao autor Hermínio Corrêa de Miranda. E nós trouxemos então para este encontro desta noite a obra Reencarnação e Imortalidade. Eu tenho esta edição nesse formato pequenininho aqui. Já existem edições mais novas. Reencarnação e Imortalidade é uma obra bastante atrativa, como a gente vai ver daqui a pouco, mas eu gostaria já de adiantar para vocês que a nossa intenção não vai ser explorar o livro todo, porque seria impraticável, né? Nós vamos abordar um capítulo do livro, que eu vou destacar daqui a pouco, e como o nosso presidente já falou, com a intenção de aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês vão em busca, né, das leituras bastante qualificadas de Hermínio Corrêa de Miranda, que era efetivamente um grande pesquisador espírita. A apresentação do Hermínio já foi muito bem feita, elaborada aqui pelo nosso presidente. Nós vamos adiante. Reencarnação e Imortalidade. Esta capa aqui, se eu não estiver enganado, é a última edição da Federação Espírita Brasileira. O que é interessante no livro? Ele é uma coletânea de crônicas escritas por Hermínio de Miranda. Foram crônicas escritas, inclusive, em períodos distintos. Uns publicados na revista Reformador, outros em outros meios de circulação. E que depois, então, foram compilados, reunidos, porque tratavam todas essas crônicas do mesmo assunto geral, reencarnação e imortalidade da alma, reunidos nesta obra que nós vamos tratar aqui hoje. Reencarnação e imortalidade, bastante atrativo, porque trata justamente de dois princípios fundamentais da doutrina espírita. E os princípios fundamentais de uma ciência, de uma filosofia, são aqueles sem os quais todo o edifício desmorona. São aqueles que dão a sustentação de todo o corpo doutrinário do Espiritismo. Então é sempre oportuno. Nós vamos pegar para a nossa análise de hoje o capítulo 24, que se chama Entre a Revolta e a Dor. Nesta crônica, Hermínio Corrêa de Miranda faz uma análise. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque alguns nomes vão surgir ao longo da exposição, então para que a gente consiga acompanhar, ele faz a análise, neste capítulo 24, de um livro que foi publicado nos Estados Unidos por este autor, jornalista americano Jesse Stern. Eu não sei se há tradução em português desta obra. Procurei, mas não encontrei. Mas uma tradução literal, então, seria Em Busca de uma Alma, as Vidas Psíquicas de Taylor Caldwell. À parte o fato dele chamar vidas psíquicas, nós vamos ver daqui a pouco que na verdade são as reencarnações, mas esta obra foi muito bem analisada por Hermínio neste capítulo 24, porque ele extrai dali alguns aspectos assim muito interessantes e faz comentários ainda mais interessantes. Também devo destacar para vocês o seguinte: estou falando, a gente já vai começar a falar do assunto, tá? Fica sossegado aí. Também quero esclarecer para vocês que a nossa exposição vai ser dividida em duas partes, como uma boa dupla que somos. Na primeira parte, eu vou falar sobre as memórias da escritora Taylor Caldwell, que eu vou apresentar daqui a pouco. As memórias dela, as memórias que ela foi aflorando a partir de um trabalho de regressão conduzido por um hipnotizador, um magnetizador, cujo nome não é revelado, e pelo jornalista que está aqui. E na segunda parte, então, as reflexões sobre algumas passagens do livro e sobre as crenças da escritora, inclusive, serão conduzidas pela Adriane. Portanto, vocês viram que a parte mais fácil ficou para mim, graças a Deus, eu sou bem esperto mesmo.
Taylor Caldwell é uma escritora que nasceu na Inglaterra no ano de 1900, mas jovenzinha ainda, ela migrou para os Estados Unidos e cresceu e teve toda a sua formação e a sua vida toda nos Estados Unidos. Ela foi uma escritora brilhante. Esta mulher escreveu diversas obras, romances incríveis, e eu estou colocando aqui alguns apenas, bastante conhecidos, como, por exemplo, Médico de Homens e de Almas. Aqui, neste romance, ela trata da vida de Lucas, o evangelista. O Grande Amigo de Deus, ela trata da vida de Paulo, o apóstolo. A Dinastia da Morte, Os Capitães e os Reis, O Sacrifício da Inocência, Melissa. A Terra de Deus é uma obra bastante interessante. Ela fala sobre Gengis Khan. Há também que citar aqui o livro Testemunho de Dois Homens. Estes livros são interessantes porque ali se percebe um grande conhecimento que ela tem de medicina, embora nunca tenha estudado medicina. Tanto no livro Médico de Homens e de Almas, que se passa no tempo do Cristo, quanto no livro Testemunho de Dois Homens, que se passa na Era Moderna, ela fala com muita propriedade sobre as práticas, os procedimentos, e tem muito conhecimento sobre medicina. E isso chama sempre muita atenção, e a gente vai então tentar entender de onde é que vem tudo isso. O trabalho começa quando os dois pesquisadores iniciam o processo de regressão de memória com Taylor Caldwell, mas na primeira sessão, o magnetizador, muito habilmente, faz com que ela retroceda no tempo até a sua infância. E então ele percebe que ela teve uma infância muito difícil. Foi uma vida de muita luta. E um dia, com 9 anos de idade, ela escuta a sua mãe se dirigindo a ela com palavras bastante duras. E sempre que a gente chegar nesses pontos assim, eu preferi deixar que nós acompanhemos as palavras dela. Aos 9 anos de idade, a sua mãe lhe diz: nunca desejamos que você nascesse. Há um rio no final da rua, por que você não vai se afogar? Então foi uma infância bastante dura, difícil, sem carinho, sem conforto e com muitas dificuldades financeiras. Já com 30 anos de idade, aproximadamente, ela tinha um filho para criar, para cuidar, recebia um salário de $23 por semana, morava em um aposento úmido, frio e bastante desconfortável. Apesar disso, depois que conheceu o seu marido, Marcos Ribach, que lhe deu bastante suporte e apoio dali para diante, foi quando a escritora começou a revelar todo o seu talento artístico e começou a trabalhar nos seus romances, que afloravam muito facilmente. Depois, o magnetizador a faz retroceder um pouquinho mais no tempo e leva Taylor Caldwell até o período pré-natal, no útero de sua mãe. E lá, quando ela se encontra neste momento, sob o transe, sob a condução do magnetizador, dos dois pesquisadores, ela começa a dizer assim: meu Deus, aqui estou eu novamente. Mas desta vez vai ser a última. Desta vez não serei impaciente de novo para ter que voltar para cá. Depois desta vez não voltarei mais. Tenho a impressão de que alguém está tentando me matar. Ouço alguém dizer: não a terei, não a quero. Será que se referem a mim? São tantos detalhes profundos que ele vai explorando que a gente não consegue falar tudo. Mas aqui daria mais 2 horas de discussão, para quem tiver
a competência suficiente para tratar deste assunto. Mais tarde, em Nossos Filhos São Espíritos, nós vamos ver mais reforçadamente a importância desta relação mãe, pais e filho, desde o momento da concepção e antes até. Vou fechar os olhos e fingir que não estou aqui. Isso ela está pensando no útero. No útero. Vou fechar os olhos e fingir que não estou aqui. Fui-me embora e tudo foi apenas um sonho e eu não existo. Então, vejam a profundidade que a gente começa a encontrar quando vamos vasculhando o nosso subconsciente. Das emoções, das sensações, das experiências. O trabalho continua. Esta foi a primeira sessão, encerra-se. E mais tarde, no próximo encontro, os pesquisadores resolvem então verificar se há realmente uma pré-existência da alma, se há as reencarnações, como o autor desconfiava. Eles querem conduzir a escritora a existências pretéritas. E eu gostaria de perguntar para vocês, será que é possível a gente lembrar de nossas existências pretéritas? O que é que vocês acham? Sim? Não? Sim? Vocês estão todos certos disso? Não vão perguntar aos universitários? Não? Allan Kardec fez essa questão. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E os espíritos lhe responderam, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. É muito interessante essa resposta. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Alguém aqui lembra? Sabe? Fiquei tão curioso. Muitos sabem o que foram e o que faziam. Eu não sei. Que misericórdia divina. Está tudo bem apagadinho. Mas então é possível. É possível. Nem sempre, mas é possível. Em certos casos, espontaneamente. A pessoa tem acesso a algumas de suas experiências anteriores. Às vezes vagamente, às vezes mais nitidamente. Em outros casos, como é o caso que nós vamos tratar aqui, da escritora, induzida pelo processo de regressão de memória, ela começa a acessar várias de suas encarnações passadas. Porque ela mesma quis. Ela procurou isso. Procurou isso por um motivo muito simples. E eu vou explicar para vocês já. Porque ela não acreditava na existência da alma e muito menos acreditava na reencarnação. E, portanto, ela se prontificou a servir de teste, de experiência, para comprovar que nada disso existe. O primeiro retrospecto, a primeira memória que vem no trabalho é de uma vida bastante recente dela, que se passa na era vitoriana. Porque os pesquisadores tinham assim uma vaga intuição ou desconfiança de que ela talvez pudesse ter sido, em uma reencarnação anterior, a escritora Mary Ann Evans. Escritora famosa principalmente entre o público britânico, na era vitoriana. E eles desconfiavam que ela pudesse ter sido esta personagem, e assim explicaria todo o seu talento como escritora. Então eles a conduzem até o período vitoriano. E de fato ela conheceu a escritora Mary Ann Evans, mas não foi a escritora. Ela era uma empregada doméstica de Mary Evans.
uma jovenzinha de 10 anos de idade. Ela não sabia como tinha ido parar ali. Ela sabia que antes vivia numa casa com muitas mulheres bonitas que os homens visitavam à noite. Não sabia quem era sua mãe também. Sabia que tinha ido parar ali e na sua cabeça desde sempre estava ali. A escritora Mary Evans lia para ela. Ela era analfabeta, mas a escritora lia para ela, a tratava com carinho. Mas havia outros empregados na casa. E uma delas, a senhorita Glassine, a tratava muito mal. Muito mal. A torturava praticamente. Dava-lhe murros violentos, ao ponto de ela perder completamente a audição. Ficou completamente surda. Mais tarde, quando a patroa estava em viagem turística, esta senhorita Glassine a acusou de ter roubado um anel muito valioso e ela foi condenada a 10 anos de prisão, mas não cumpriu a pena porque enforcou-se antes, com apenas 10 anos de idade. Quando acorda do transe, a escritora, ainda sussurrando e muito emocionada, diz assim: nunca mais ouvir os pássaros. Que Deus tenha pena de minha alma. Mas depois que despertou, bem, se recuperou, ela não escutava as gravações. Ela nunca escutava as gravações. Escutou só no final do trabalho. Mas depois que se recuperou, recobrou a lucidez, a consciência, então ela fala que está bem. E eles perguntam: se você está bem? Sim, eu estou. Até uma dor que eu tinha no pescoço passou. Mas que dor era essa que você tinha? Não sei, era um aperto que eu sentia sempre, como se uma corda estivesse me apertando. Mas de onde é que será que vinha isso? Ela pergunta. E até o seu problema de surdez, desta sessão em diante, começa a amenizar um pouquinho. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai esclarecer no capítulo 5, no item 6. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Clareza da doutrina espírita, clareza da obra kardeciana, inigualável e confirmada pelos seus autores, pelos seus estudiosos que lhe deram continuidade à obra. Então, logicamente, ela tinha dores nesta última encarnação, sofria vicissitudes, outras mais, além dessas, e a causa, se não era atual, se não era nessa existência, só poderia estar aonde? Só poderia estar numa encarnação anterior. E se ela sofria, esse Deus é justo, essa causa também provoca dores, e as dores são justas. Mais adiante, os pesquisadores a conduzem novamente para uma outra experiência. Vejam, eu trouxe aqui apenas algumas passagens desse grande experimento, vamos dizer assim, que foi feito. Essa grande investigação que foi feita com a escritora. Mas há muito mais. Muito mais lembranças foram saindo daquele porão que parecia inesgotável. Em outra existência, no século XVIII, novamente, ela vai se ver a braços dados com o sofrimento e com as misérias. Eloi, você só trouxe as encarnações de sofrimentos e misérias. Sabe que muitos que alegam a impossibilidade da reencarnação usam como um dos seus argumentos
bastante infantil, mas usam como um de seus argumentos o fato de que os reencarnacionistas sempre têm reencarnações como personalidades famosas, né? Foi rei, foi rainha, foi faraó. Ela, inclusive, declarou isso no começo do trabalho. Vejam que coisa impressionante. Vai resgatando do fundo da sua alma, do seu inconsciente, todas essas reencarnações de lutas, de batalhas pela vida. No século XVIII, ela reencarna novamente e é, mais uma vez, uma copeira. Trabalha numa casa. É, novamente, uma jovenzinha. Mas os pesquisadores resolvem induzi-la um pouquinho mais para frente, naquela reencarnação, e então ele diz assim para ela: você está agora com 14 anos. Você tem 14 anos. E ela responde: mas eu não vivi até os 14 anos. Eles me mataram. E a cena descrita é terrível. É terrível. Porque foram 7 homens que fizeram dessa menina o que quiseram. E depois ela morreu. Você quer lembrar do seu passado? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez no capítulo 5, item 11. Poderia a lembrança do nosso passado, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Ora, lembrar do passado, das reencarnações anteriores, sempre trarão um preço a ser pago. E, portanto, nós devemos ter, no mínimo nós devemos ter a humildade de reconhecer a sabedoria infinita de Deus, a suprema inteligência, que nunca fez nada inútil e sem motivo. E se Ele nos trava, se Ele põe um véu sobre o nosso passado, é como se Ele dissesse aos seus filhos: meu filho, recomeça, segue adiante, vai em frente. Traz contigo as intuições, as faculdades, as habilidades, mas segue em frente. Porque eu não sei se eu seria capaz de relembrar de certas histórias como essas que a gente está vendo aqui. Será que eu estaria psicologicamente preparado para isso? Você está pronto para isso? Em outra experiência, aqui vale um parênteses, durante todo o trabalho e em várias sessões, Taylor faz referência a 2 personalidades, que ela denomina um de Darius e outro de Istambul. São os seus 2 amores nas suas indas e vindas de passagem pelo corpo físico. Numa reencarnação, numa das suas lembranças, ela encontra-se com um deles, Istambul. Mas nesta encarnação ele tem outro nome, ele é Francisco. E ela é Teresa. Mas vamos explicar melhor, ele é Padre Francisco, ela é Irmã Teresa. Tem um amor proibido, avassalador, às escondidas, obviamente. Mas quando tomam a coragem, a decisão de partir, de fugir para viver o seu amor livremente, são pegos no momento que estavam chegando no barco que iriam lhe servir de meio de fuga. São capturados
são levados para a Inquisição. E Francisco não teve a fortaleza moral necessária, nega, diz que foi seduzido por ela. Ah, Francisco. Há Franciscos e Franciscos. E olha o que ela diz. Senhor, fala para o inquisidor, o padre está inocente. Eu o seduzi, lancei um encantamento sobre ele para fugir comigo. E assim, livra o seu grande amor, vê Francisco partindo num barco para um destino ignorado por ela, e ela se lança no rio para morrer. Desperta do transe dizendo, Istambul, eu te perdoo, eu te perdoo. Mais um suicídio. Istambul é o marido dela na última encarnação, os Marcos Ribach. Mais uma vez, recorremos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e ele vai questionar, e do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete, às misérias e às decepções deste mundo. Afinal de contas, são muitas as misérias e decepções do mundo, no mundo. Será que não são justificativas, plausíveis no mínimo, para o suicídio? Será que não são pelo menos atenuantes deste ato? E os espíritos responderam, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. A resposta é mais longa do que isso, mas aqui resume, né? Ela cometeu vários suicídios em suas reencarnações anteriores. Vários. Viver até os 20 anos de idade era uma vitória para ela. Uma vitória. Nesta última encarnação, ela chegou ao mundo no ano de 1900 e desencarnou em 1985, 85 anos de idade. Uma verdadeira conquista. Até o fim rebelde. Até o fim dizendo que se não fosse uma leve desconfiança de que possa existir alguma coisa depois da morte, ela se mataria. Mas foi até os 85 anos de idade. Uma escritora brilhante, brilhante, brilhante. Por fim, eu trouxe aqui esta história, eu escolhi apenas algumas, gente. Porque quem vai fazer discussão depois é a Adriane. Vocês perguntam tudo para ela. Em vários momentos ela faz menções, os pesquisadores fazem menções, eles fazem menções a Gengis Khan. Por quê? Porque ela escreveu uma obra belíssima chamada A Terra de Deus. E nesta obra, A Terra de Deus, ela trata da vida dele. E eles já tinham feito uma tentativa de conduzi-la, induzi-la ela até o ano 1200. Quando disseram para ela, você agora está no ano 1200, ela disse, eu não vivia em 1200. Pronto, parou a conversa. Mais tarde, em outro momento, tentam novamente, você está em 1200. E ela disse, jamais conheci Gengis Khan. Eles estavam insistindo com ela. E ela, em transe, diz, jamais conheci Gengis Khan. E aí fica a dúvida, mas por quê? Mas como assim? Já que nas outras obras percebe-se um grande conhecimento dela sobre aquilo que ela estava falando. E ela diz, jamais conheci Gengis Khan. A explicação está no fato de que ela conheceu Gengis Khan antes de ele se tornar o Gengis Khan. Ele se chamava Temud. Ela viveu com ele.
brigaram, disputa de poder, e ela saiu perdedora. E é interessante que a obra Terra de Deus vai só até ali. Quando ele se transforma no Gengis Khan, o livro acaba. Porque ela conta até onde ela lembra, até onde ela viveu com ele. Então ela diz: jamais conheci Gengis Khan. Mas eles perguntam: e como você escreveu sobre ele? Eu escrevi um livro sobre ele, mas alguém me contou a história. Eu não sei quem. Depois, ainda em transe, ela pensa mais um pouco, reflete e diz: o homem entrava no cômodo onde eu estava, sentava-se ao meu lado e ditava. Eu não sabia o que escreveria a seguir. Ele me dizia. Então, em transe, ela fala que o livro, A Terra de Deus, não foi escrito pelas mãos dela. Havia alguém que editava o livro. Ela via as imagens passando na sua frente, escutava os sons e ia escrevendo. Isso lembra, como conversamos, isso lembra Ivone do Amaral Pereira, né? Guardando as devidas proporções. Meus caros amigos, a conclusão de Taylor Caldwell depois de todas essas experiências. Muitas lembranças afloraram. Muitas. Várias. Ela conclui dizendo: reencarnação? Deus me livre. Se não fosse católica com uma leve suspeita de que alguma coisa talvez exista depois da morte, eu me mataria. Ora, gente, como pode isso? Como pode? E nós, então, às vezes ficamos aqui, né? Não, mas se eu lembrasse, eu acreditava. Se eu lembrasse, eu ia ter mais certeza. Para que mais lembranças do que isso? E ela tinha convicção de que a alma não existe e reencarnação muito menos. E é justamente sobre estas questões que a Adriane vai falar a partir de agora. A nossa Taylor tinha em si uns aspectos muito graves da sua depressão. No ano em que ela fez essa regressão, passou por essa hipnose, o seu marido havia desencarnado. E ela, além da revolta que ela trazia no seu coração, ela tinha também um processo grave depressivo. As reflexões que nós trouxemos, elas não são nossas. Elas vieram da doutrina da codificação espírita, de Kardec, de algumas obras complementares e também de uma exposição doutrinária do Dr. Roberto Lúcio, que é o vice-presidente da AME Brasil e é o diretor do Hospital André Luiz, lá de Belo Horizonte. Ele é médico psiquiátrica e fez umas colocações que encaixaram perfeitamente com a nossa proposta de hoje. Nós podemos observar na questão 614 do Livro dos Espíritos que há uma resposta extremamente válida para que nós façamos a nossa primeira abordagem de hoje. Foi colocado o seguinte pelos benfeitores, que a lei natural ou a lei divina é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou o que não deve fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Quando nós lemos a obra, especificamente nesse capítulo em que estamos tratando hoje, fica muito claro, muito específico esse rompimento que aconteceu entre a criatura e o Criador, entre a personagem e Deus. O rompimento do divino que ela fez foi tão profundo que ela se perdeu dela mesma. E aí
nós fazemos a seguinte pergunta: quando é que nós, cada um de nós, nos distanciamos de Deus? Quando é que o nosso movimento interno acontece de tal maneira a ponto de nós nos distanciarmos daquele que faz parte de nós e que nós fazemos parte dele? Deus, na sua profunda soberania, por ser soberanamente justo e bom, relegou para nós a oportunidade do livre-arbítrio. E por essa razão, nem sempre nós, filhos ingratos e infiéis, conseguimos conectar com Ele. Mas Ele não deixa de estar conectado conosco. E o Dr. Roberto Lúcio diz para nós que quando nós nos desvinculamos de Deus, nós entramos num processo de doença. Se nós pegarmos o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, lá ficará dito que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não necessariamente e não somente a ausência de afecções e de enfermidades. E Emmanuel corrobora com essa colocação em o livro Pensamento e Vida, quando ele diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando nós falarmos aqui de doença, temos que ter em mente a doença emocional, a doença psíquica, que porventura, pela sua manifestação, vai acarretar no corpo físico a sua consequência, o efeito, tendo em vista que o germe, a nascente das nossas doenças é o espírito que é doente. Então, o doente é o espírito. Ele vai dizer que o primeiro ponto seria a falta de fé. Porque nesse sentido, quando nós perdemos a fé em Deus, a fé na vida e fé em nós, esse primeiro momento de rompimento com o divino, ocorre um enfraquecimento desse reconhecimento da sabedoria de Deus. Deus tem a sua sabedoria, mas nós não cremos nessa sabedoria e nós não colocamos Deus, o Criador, no seu devido lugar. Tiramos Ele do local onde Ele se encontra, para colocarmos Ele numa posição qualquer. E normalmente nós, nesse sentido, nos colocamos acima dele. Então, o primeiro ponto que ele vai dizer que acontece conosco é a falta de fé. E quando nós rompemos com o divino, perdemos essa referência com o nosso divino, nós nos enfraquecemos a tal ponto de perder o nosso chão. Nós não conseguimos ter um chão para pisar. Aí entramos num processo de profunda insegurança. A insegurança, fazendo aqui uma analogia comparada a uma criança que, tendo como seus pais a sua referência, a sua força, o seu alicerce, quando esse liame se rompe, a criança fica insegura e perde o ritmo, não se pertence a mais nada, faz esse deslocamento de si mesmo e não consegue se encontrar. Então, nesse sentido, nós, crianças espirituais que somos, fazendo esse desligamento com o divino, nós ficamos profundamente inseguros. E assim como um animal ou algo que quando está inseguro se retrai, se fecha, nós vivemos um momento introspectivo tão grave, tão pequeno, porque nós só conseguimos olhar para o que está dentro de nós, um aspecto ainda adoecido dentro de nós. E esse olhar é extremamente egóico. Vivenciamos então o movimento do egoísmo. Esse olhar para dentro de nós vai fazer com que nós pensemos que tudo o que está à nossa volta gira em torno de nós. Somente o que eu desejo é que é válido. As pessoas devem ser como eu desejo que elas sejam. A vida deve apresentar-se da maneira como eu desejo que ela se apresente. Se a vida não se apresentar da maneira com que eu quero que ela se apresente, eu entro num processo de rebeldia. A rebeldia traz como consequência a depressão. A depressão é a doença da rebeldia, automaticamente. Então, se Deus não me der a vida que eu quero que Ele me dê, eu não aceito a vida que Deus quer me dar.
Entro num processo de estrita vivência somente dos meus desejos e não consigo cumprir com as leis divinas. Então, quem é rebelde infringe as leis, não segue ordens e, portanto, não consegue estar conectado com Deus. Percebam aí o desmembramento entre a criatura e o Criador. O como está rompido esse laço que deveria ser extremamente estreito. E então, há um movimento muito interessante. Que o nosso self, o espírito imortal, que somos todos nós, vai mandando mensagens para o nosso consciente, a fim de que nós possamos olhar para as vicissitudes da vida, os enfrentamentos, as dificuldades, que nada mais são como um mecanismo pedagógico para ensinar a todos nós que aquelas dificuldades que nós estamos vivendo são movimentos que a vida nos oferece para que nós possamos olhar para esses conteúdos. O que será que está acontecendo comigo, dentro de mim, que eu não consigo sair desse problema? Por que é que esse sofrimento me vem? O que é que esse sofrimento quer me dizer? Então nós não conseguimos fazer esse movimento. E a culpa, ela aparece como o primeiro movimento de olhar para essas questões. A culpa por si só, ela não é ruim. Ela é o primeiro momento em que nós conseguimos fazer essa conexão com aquilo que está errado. Uma vez que as minhas atitudes são respeitadas pelo livre-arbítrio e que Deus não interfere, as ações nem sempre são como eu gostaria que fosse. Porque eu estou em processo de crescimento, estou em processo de aprendizado. E um bebê, quando aprende a caminhar, ele cai, muitas vezes. Nós somos essas crianças espirituais, aprendendo muitas vezes através do erro. Então a nossa culpa, ela vem mostrar que, oxa, você cometeu um equívoco, vamos fazer um caminho diferente. Mas o problema se encontra quando nós deixamos que a culpa, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, seja um canal aberto para a obsessão. Então, quando nós ficamos na culpa e mantemos essa culpa nos trucidando, nos massacrando, ela vai ser uma porta aberta para a obsessão. E aí, se os problemas já eram ruins, se tornam ainda pior. E aí tem ainda um outro problema, que é o aspecto do remorso. Remoer a situação, remoer a culpa, é ressentir essa culpa várias vezes. E ela vai fazendo tanto mal que nós nos congelamos, nós ficamos fixados naquele momento de erro e não conseguimos sair dele. Então, Dr. Roberto Lúcio vai dizer que a doença, nesse sentido, é quando nós mantemos a culpa em forma de remorso dentro de nós. Então aí, fazendo esse movimento de desligar-se do divino e mantermos o nosso ponto, o nosso psiquismo dentro da culpa, nós estamos num processo de doença. Então é necessário fazer um processo inverso para sair disso tudo. É necessário, como diz Allan Kardec em o livro Céu e Inferno, não apenas o arrependimento e a expiação. É necessário fazer um movimento de reparação. Quem tirou do lugar é que deve colocar no lugar. A reparação para com o cosmo, com aquilo que nós nos equivocamos e com relação àquilo que nós fizemos infringindo a lei contra nós mesmos. Mas ocorre que nem sempre nós conseguimos estagiar no processo de consciência dessa doença, desse movimento de desvinculação com o divino que nós nos encontramos. Então, primeiro momento, nós negamos que estamos doentes. Nós negamos auxílio. Nós nem sequer dizemos que precisamos de ajuda. Então nós começamos num embate conosco mesmo de tal maneira que nós não conseguimos sair desse processo porque estamos ainda na fase da negação. Então enquanto nós não percebermos, tomar consciência de que estamos adoecidos espiritual ou de outra forma que vocês queiram chamar, nós não conseguimos sair desse estágio congelado que nós estamos. Mas também tem um outro movimento que nós fazemos,
que seria a busca do alívio do sintoma. Quando nós temos uma dor de cabeça, nós tomamos um analgésico. E raríssimas vezes, ou quase nunca, nós vamos querer saber o porquê daquela dor de cabeça. Então nós ficamos sempre com o olhar voltado para o resultado. E nesse sentido, a nossa Taylor muitas vezes buscou o suicídio para aliviar a dor, que é uma forma de tratamento do sintoma. Ela queria extinguir a dor que ela sentia e para isso tomou medidas drásticas, saindo pela porta do suicídio. Mas a tentativa dela era de aliviar o sintoma. Então, depois que nós fazemos a constatação de que precisamos fazer essa modificação, seria o momento de entender que nós devemos sair desse lugar que nós nos encontramos. E para isso, precisamos fazer o processo do autoconhecimento. Diz a queridíssima benfeitora Joana de Ângeles que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, o autoconhecer-se é muito mais do que saber as suas necessidades. Muito mais. O que seria o autoconhecimento? Primeiro ponto é o reconhecimento de si mesmo. Compreender que sou filho de Deus, que eu tenho meu lugar no mundo, que eu nasci para ser vitorioso dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas competências daquela existência. E depois eu passo a reconhecer o outro. Primeiro momento, os pais, que oportunizaram a nossa reencarnação. E depois o outro como mecanismo de espelho. Porque o outro, ele é essa oportunidade de olhar para nós mesmos através das atitudes que os outros nos oferecem. Nós sempre temos essa posição contrária, de que sempre o outro é o nosso problema. Então, a minha família é o problema, o meu chefe é o problema. O marido, a esposa, os filhos, essas pessoas são sempre o nosso problema. Porque nós temos um arquétipo que nós trazemos, talvez até da idade que Jesus estava conosco aqui na Terra, de que nós necessitamos ter um Salvador. Alguém que precisa vir resolver os nossos problemas. Então nós temos essa tendência triste de sempre culpar o outro pelas nossas aflições. Então essa transferência, mas não, no sentido aqui, não é esse, de transferir para o outro essas responsabilidades, não. Mas no sentido de reconhecer o outro como esse instrumento de crescimento, para perceber que o outro vai proporcionar para que nas atitudes dele eu me veja. Então por isso que Joana fala da projeção, do aspecto do espelho, que quando nós olhamos aquilo que odeio no outro, olhe para você, porque lá dentro de você aquilo tem. Então esse movimento do outro é que nós começamos a ter um olhar diferenciado. Aí nós vamos perceber a realidade do Criador, mas não no sentido da crença apenas, da razão. Porque Divaldo Franco já disse outras vezes que o espírita, ele não crê em Deus, ele sabe. Porque a crença, hoje eu creio, amanhã eu posso deixar de crer porque eu estudei tanta coisa e deixei de acreditar naquilo. Então a minha crença ela pode se modificar porque ela tem a ver com esse aspecto da razão, da racionalidade. Mas aqui busca-se mostrar o aspecto dessa realidade divina, de que há um Deus superior, de que há uma inteligência suprema muito maior do que a nossa e que Ele nos rege, Ele coordena todas as coisas. Que Ele é o Criador do universo e de todas as galáxias, que nós nem sabemos quantificar quantas. E que Ele sim tem o poder de fazer as coisas como Ele gostaria que fosse. E não nós. Seres pequenos em processo de crescimento. Então aí nós passamos para um estágio da humildade.
Essa humildade não é a humildade daquele que a gente finge ser o que não é, mas a humildade de saber o papel e a função que cada qual deve desempenhar como co-criador de Deus. Nós somos co-criadores de Deus. Jesus já nos falava isso. Vós sois deuses, deuses com D minúsculo. Somos co-criadores de Deus. Deus partilha assim porque Ele é extremamente pedagógico, dando para nós essa oportunidade de co-criar com Ele, fazendo várias movimentações na nossa existência para que a gente se sinta digno de merecer a posição de filho de Deus. E aqui, quando nós reconhecemos a humildade, nós percebemos as qualidades que nós temos e percebemos que ainda há muito a ser trabalhado. Mas nós nos colocamos no nosso devido lugar, na nossa devida posição, nem menos e nem mais. Então, a humildade, ela é equilibrada, ela é compassiva, ela é tranquila. Então, nesse ponto, o arrependimento então vai passar a fazer efeito, pois que tendo humildade, eu consigo reparar as faltas que eu cometi. Então, eu não preciso mais estagiar na culpa. Eu não devo mais estagiar na culpa, porque eu começo a fazer um movimento de modificação. E a humildade vai me proporcionar essa mudança. Aí ocorre então o despertamento das nossas potencialidades, os nossos valores, porque ainda eu tenho algo de bom, eu tenho a centelha divina em mim e posso e devo fazer a modificação. Aí passamos a aceitar então Deus no sentido da paternidade. Aí sim a fé raciocinada e a fé sentida. Quando Deus deixa de ser apenas o criador distante, aquele antropomórfico, né? Aquele homem de barba grande e que era castador, cobrador, mas passando então a ser o nosso pai, o nosso paizinho, querido, junto de nós, ligado a nós, dentro de nós. Então essa ligação, essa aceitação com essa paternidade de Deus vai fazer com que nós tenhamos a consciência de ser herdeiro, filho de Deus. E aí passamos então a vivenciar as leis de Deus, como sugere a 614 de O Livro dos Espíritos. Aí aqui fica integrada o nosso processo de saúde, que é a perfeita harmonia da alma. Então, nesse movimento em que eu me encontro saudável, eu consigo fazer a conexão com Deus, eu consigo vivenciar a vida num outro aspecto, um aspecto maior de crescimento, e percebendo todas as potencialidades que jazem dentro de mim e que eu ainda não sabia. Porque nós temos muitos talentos. Não é à toa que Jesus fala da parábola dos talentos. Ele oportuniza nós a conhecermos essa oportunidade de termos vários talentos dentro de nós, mas que nós não conseguimos dar vazão a essas potencialidades. Então aqui fica claro que a nossa querida Taylor tinha esses aspectos, a insubordinação a essas leis e a cegueira espiritual, porque ela não conseguia verificar esse Deus conforme nós demonstramos. Esse trecho do livro traz muito claro isso dela. A médium que colaborou para esse processo de hipnose, ela faz essa colocação. Diz o seguinte: ela vem oscilando milenarmente entre o amor e o ódio perante a figura de Deus. Ainda hoje, escreve sobre ele com certas tonalidades amorosas, mas o repudia. O mais curioso, diz a médium, é que lá, muito no fundo, ela pensa que é uma parceira de Deus. Às vezes ela acha que deve tomar para si esse papel e dizer a Deus o que ele deve fazer. Então é essa tirar Deus do lugar dele e colocar ele numa posição inferior. É o primeiro movimento do orgulho. Mas enquanto as coisas correm segundo a sua vontade, ela se mostra submissa.
opa, a vida está vindo do jeito que eu quero, então eu me subordino, me conto submissa à vontade de Deus. Ao longo de todas essas... Quando algo a bloqueia, ela coloca Deus de lado. Ao longo de todas essas vidas, ela se sente ora de um lado, ora do outro. Então ela oscilava. Então eu aceito que Deus diz sim, desde que Ele faça aquilo que eu quero que Ele faça. Essa revolta que ela sentia era porque Deus não lhe dava a vida que ela queria ter. Aquele momento dela era crucial na vida dela, porque a vida estava oportunizando a desencarnação do marido como mecanismo de aprendizado. E ela havia se deprimido mais uma vez. E ela estava revoltada mais uma vez, querendo sair daquela vida, porque se ela não tivesse uma intuição de que havia algo depois da morte, ela mais uma vez iria se suicidar. Então eu não aceito a vida como ela se apresenta. E Deus que faça algo melhor. E aí nós observamos que também Einstein fala disso. É muito interessante, porque no aspecto da reencarnação, ela não cria, apesar de inúmeras situações, circunstâncias que se apresentavam a partir dela mesma. E ele diz, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, se eu não compreendo, aquilo não existe. E é o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. Então nós somos tão orgulhosos que pensamos saber tudo. E Cristo já tinha asseverado para nós que deveríamos conhecer a verdade, porque esta nos libertaria. Nos libertaria então da ignorância das coisas e de nós mesmos. Só que o conhecimento dessa verdade, ele é gradativo. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como também nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso, que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses, os cegos, não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Então, nesse sentido, enquanto não quero ver, eu não vou ver. Porque eu não quero ver. É melhor não ver. É melhor não crer. É melhor não acreditar e repudiar. E é muito mais fácil fugir pela porta do suicídio. Por que a descrença na reencarnação? Diz Allan Kardec, em comentário na questão 171 do Livro dos Espíritos: a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Aqui, gostei muito de destacar o aspecto da justiça. Onde estaria a justiça se não a explicação da reencarnação? A misericórdia de Deus também se manifesta na reencarnação, porque Ele exercita, Ele não precisa perdoar, mas Ele manifesta o seu perdão através da reencarnação. Quem é que precisa de perdão?
aquele que ainda precisa estagiar no processo de crescimento. Não Deus. Ele não precisa perdoar, mas nós sim. Nós ainda precisamos exercitar o perdão entre si, entre nós mesmos, como nós comentamos o aspecto da culpa. Então, a misericórdia divina nos oferece a oportunidade redentora através da reencarnação. Aqui, então, encontra-se, como bem resumiu Kardec, a justiça divina. Então, se eu não acredito, por que não crer, então, na reencarnação? A reencarnação chama a criatura humana às responsabilidades que suas ações acarretam. Por isso, é muito mais fácil não crer. Porque uma vez que eu creio, que eu acredito na reencarnação, eu preciso trazer para mim a responsabilidade de tudo que eu fiz, de tudo que eu deixei de fazer, de todos os meus atos, de todos os meus pensamentos, tudo o que vivenciou, tudo que estagiou na minha existência, naquela e em outras, são de minha responsabilidade. Aí aqui não tem salvador. Aqui não há quem se deva culpar, mas apenas a nós mesmos, se é que podemos chamar de culpados. Joana gosta muito de trocar culpa por responsabilidade. Então, o responsável pela vida que levamos somos nós mesmos. Não há ninguém que seja o culpado, mas apenas nós. E aí o Gilberto Campista Guarindo, que fez o prefácio desse livro, extraí então a frase dele que diz: somente pela reencarnação nós poderemos encontrar a Deus. Porque nesse movimento de autoligação conosco, com a nossa essência, com o Deus que há em nós, aquele que há divino em nós, é que nós conseguimos encontrar o Deus interno primeiramente e o Deus criador de todas as coisas num segundo movimento. Então, somente pela reencarnação, por quê? Porque eu preciso passar por várias experiências a ponto de depurar o meu espírito, de depurar a minha ignorância, de conhecer a verdade sobre um outro prisma, de conhecer a verdade sobre um outro aspecto que eu não havia visto, porque eu estava cego e não consegui verificar. Então, é apenas nesse movimento em que a justiça divina nos oferece da reencarnação é que nós poderemos encontrar a Deus. Ali não era permitida a entrada de mulheres, porque elas profanavam o recinto sagrado da sinagoga. Mas Hana subiu pela escadaria e se colocou por detrás da cortina. E lá embaixo, um jovem de 20 anos lia um texto sagrado. Ela olhou para o lado e uma companheira que ela conhecia apenas de nome também vigiava atentamente o que acontecia na sinagoga. O jovem fala com uma voz belíssima e ela, pensando sobre isso, se vira para a mulher, uma jovem senhora, e lhe diz: que bonita voz tem ele. É meu filho, disse a outra. Então ela olha mais atentamente. Os seus cabelos ainda eram dourados, mas já estavam começando a branquear. Era jovem ainda para ter um filho no vigor de sua força. Ela abre um pouco mais a cortina para que elas possam observar melhor. E enquanto observam, lá de baixo sobe a bela voz de Jesus. Esta foi mais uma de suas experiências passadas. Os pesquisadores a induziram até o tempo do Cristo e, de fato, ela estava lá. Durante o transe, é como se ela estivesse embalando a sua criança de colo, que se chamava Miriam, e ao mesmo tempo que embalava, falava com a filha mais velha, que se chamava Hala, e lhe contava sobre um sonho muito nítido que ela havia tido.
ela dizia: sonhei que o Messias chegaria. Ele virá envolto em glória. E os sábios disseram que ninguém colocará as mãos sobre ele e que ele não será reconhecido. Mas eu sonhei também que Miriam será chegada a ele. E o seu nome jamais será esquecido. Então, anos mais tarde, novamente numa vida de lutas e de muita pobreza, ela se muda para a cidade de Jerusalém e a filha que ela embalava no colo, Miriam, estava desaparecida já há muitos anos. Ela morava na rua dos queijeiros, fazia queijo para vender e sempre que podia fazia o sacrifício de uma pomba no templo sagrado para que ela conseguisse encontrar a sua filha. Mas naquele dia em especial, ela fez o sacrifício e depois pensou: eu vou procurar o novo profeta Yeshua. E quem sabe se ele me dá alguma pista dela. Então ela para de falar. É como se ela estivesse caminhando em direção à praça. E de repente, a sua voz começa a subir, aterradora, em gritos. Ela diz: estão matando minha filha, parem, vocês estão matando minha filha, Miriam. Ela enxerga a filha sendo apedrejada. No meio de um círculo de homens, ela corre em direção à filha, tropeça nas pedras e cai. Mas ela cai e consegue perceber Jesus se aproximando de Miriam, afasta os homens, ergue-a como ela havia sonhado, passa os braços sobre os ombros dela e diz àqueles homens: aquele que não dormiu com ela, que atire a primeira pedra. Ela morre, mas ao morrer, vê a imagem brilhante de Jesus e em suas palavras ela dirá: meu coração explodiu em fogo, uma escuridão me envolveu e então eu vi Yeshua ben Yosef antes de partir. Ele era muito alto e brilhava como um sol. Sua barba e seu cabelo rutilavam mais brilhantes do que qualquer estrela. E ele me disse: vai em paz, minha filha. Ele estava mergulhado na glória e engrandecido, enquanto raios de luz fluíam de suas mãos. Seu manto cinzento se transformara em fogo branco e havia marcas nos seus punhos. Certamente ele é o Messias. Meus queridos amigos, uma oração para Taylor Caldwell e para todos nós também, que já encontramos Jesus em formas diversas, por caminhos os mais diversos, mas, apesar do seu desejo de paz, ainda não a encontramos. As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que sou
passa como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos. Muito boa noite. Após as belíssimas exposições, os dois expositores estão de parabéns. Passaremos então à segunda parte do nosso plantão doutrinário, que são os debates. Se alguém porventura
quiser fazer algum questionamento, alguma complementação ou alguma pergunta sobre o que aqui foi explanado, sinta-se à vontade. Vamos aproveitar os nossos 2 expositores que estão aqui, né, para tirar dúvidas que eventualmente tenham permanecido. Dúvidas ou comentários, por favor, fiquem à vontade. À luz da questão 167 do Livro dos Espíritos, ela fala que o objetivo da reencarnação é a expiação. Sem isso, né, onde estaria a verdadeira justiça? No caso que houve as regressões, várias existências aqui, né, que como foi narrado, e a gente percebeu, né, como você mesmo falou, em raríssimas existências ela passou dos 10 anos de idade, né? Ou seja, sempre ela via ou abreviava pela porta do suicídio, vamos dizer assim. Eu não consegui entender, ou pelo menos para mim, até desculpando um pouco a ignorância, mas que eu não consigo ver assim suicídio como uma forma de expiação. Claro, como você narrou e foi feito na regressão, foi relatado, que ela sofreu, e muitas existências teve várias complicações, né, que ela teve. Mas, por exemplo, naquela em que ela fugiu, assim, estava para fugir com o Francisco, né, aí ia cair na Inquisição, poderíamos até pensar, talvez agora ela ia expiar, então, pelo suicídio da existência anterior. Mas, novamente, ela se joga ao mar e foge de novo pela via do suicídio. A última existência, que foi em 1900, foi até 1985, que foi a mais duradoura, vamos assim dizer, né? Na última, ela, não sei se ao desencarnar, pelo menos o que foi narrado, ela ficou como uma escritora famosa, vamos dizer assim, né? E aí eu fico pensando, como assim que ela, se ao invés de expiar, que o suicídio, ela acabou expiando sempre pela via do suicídio, e inclusive na última ela se torna uma escritora famosa. Isso que eu não entendi direito. A pergunta é bastante pertinente. Bom, vamos tentar responder por alguns pontos importantes. O primeiro deles, que é fundamental, é o fato de que a gente não narrou aqui as existências todas dela, e ela, obviamente, também não deve ter lembrado todas as suas existências, de tal modo que a gente consiga perceber, né, toda a sua história sem falhas no meio. Então, eu não posso dizer se de repente ela cometeu suicídios ou outros equívocos quaisquer que não tenha em outra existência ou em outra mais tarde tido que resgatar aquilo com sua consciência, com os débitos, com a justiça divina. Esse é o primeiro ponto-chave, Alexandre, para esclarecer. Um segundo ponto importante é que realmente, de fato, o suicídio não é a expiação. O suicídio é a fuga, quando, na verdade, ela deveria enfrentar as provas e as lutas da vida, porque elas chegam mesmo, vêm sempre. Suicídio é a rebeldia, é exatamente isso. Então, quando ela cometia os suicídios, ela não estava espiando, ela estava fugindo, se rebelando, se revoltando contra as leis divinas. E um terceiro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre essa pergunta, aproveitar a oportunidade. Eu estava recordando aqui da obra Boa Nova. Eu não vou lembrar com detalhes aquela obra magnífica, os diálogos, mas Tiago também tinha essa preocupação, e ele se dirige a Jesus falando justamente como que acontece o processo da justiça divina. E Jesus pergunta a Tiago: Tiago, como é que você entende? O que é que você lê na Escritura? E Tiago respondeu a Jesus dizendo que era olho por olho e dente por dente. Jesus então chama a atenção de Tiago e diz: mas até você, Tiago, não compreendeu ainda. Aqui, em outras palavras, eu estou falando agora com as minhas palavras. Não compreendeu ainda que a justiça divina jamais está apartada da misericórdia divina. Então vamos parar para pensar. Se toda vez que eu matasse alguém, cometesse um crime, um homicídio, e em milhares de reencarnações, talvez quantos homicídios eu tenha cometido? Vamos dizer que eu tenha cometido 200. Se eu tiver que resgatar 200 homicídios,
sendo assassinado, nunca vai parar a roda das punições, dos castigos. Nunca vai parar a roda dos escândalos necessários no mundo. A misericórdia divina sempre está associada à justiça, de tal modo que, quando eu cometo equívocos, Deus, a justiça divina, me permite oportunidades outras de quitar a minha consciência e me colocar em paz. E muitas vezes essas outras oportunidades são fazendo o caminho inverso, fazendo bem, fazendo uma nova trajetória. Ela cometeu sei lá quantos suicídios. Eu não consigo imaginar que ela tenha que resgatar por expiação física, dores físicas, cada um deles. Certamente que Deus, como o educador, Jesus, como o educador das almas neste mundo, tem muitos instrumentos para nos fazer aprender. Resumindo, seria isso. Fala, Cristina. Aqui um comentário puxa o outro. E não se conta a história inteira, mas alguns recortes. Mas ela fugiu pela via do suicídio. E na última encarnação dela, ela não se tornou consciente, não se demonstrou que ela tenha feito alguma coisa para o bem, mas ela foi uma escritora. Então, a minha pergunta é assim, alguém que não tenha se dedicado a uma obra claramente do bem, da caridade, mas ela trabalhou, ela, de uma certa forma, ela serviu. A minha pergunta é, será que isso já bastaria para ela se redimir do que ela tenha feito no passado, dos inúmeros suicídios? Não faço a menor ideia. Isso vai ser entre ela e Deus. Fico te devendo. Mas, obviamente... É legal que ela teve uma encarnação como médica. E aí, naquela, ela descobriu o que foi? A penicilina? Não. Ela descobriu a penicilina e que, no caso, traria benefícios sociais, né? E ali ela já despontava para um aspecto mais da religiosidade. Mas ainda não foi o ápice, porque a própria médium que cita como ela era, ela trazia alguns pontos de que o momento que ela teve contato com Cristo, quando a filha estava sendo apedrejada, aquele momento do contato com Cristo ainda não havia se manifestado nela. Mas que ela teria uma das encarnações, as próximas, e que o aspecto religioso dela, da religiosidade, e seria então manifestado. Então, o senhor quer falar? Tá, então o primeiro ponto que a gente entende pelo Livro dos Espíritos que há duas asas do progresso, o intelecto e depois, consequentemente, vem trazendo a moral, não necessariamente nessa ordem, mas os dois devem trabalhar a fim de que o espírito se torne mais integral. Mas assim, a Vânia quer falar? Lembrem-se que há encarnações em que eu preparo para enfrentar outra. Exatamente, era que eu ia concluir. Então, é um preparamento, é como se fosse a base para uma outra. Está tudo certinho. Exatamente. Tudo direitinho. Por que será? Exatamente. O senhor quer falar? Acho que respondeu? Na verdade, eu queria comentar sobre o próprio Allan Kardec, lembro ontem lá, que a gente pode lembrar vidas passadas, mas não vai lembrar de tudo. Nós vamos lembrar porque algumas coisas que são importantes, ou do ponto de vista terapêutico, ou do ponto de vista doutrinário. Quer dizer, eu vou relembrar de algumas coisas que, de alguma maneira, naquele momento, naquela oportunidade, é importante ou na minha evolução ou na evolução das pessoas ou da humanidade que está estudando nesse momento. Eu jamais vou lembrar de tudo porque eu não estou preparado para isso. Né? Quer dizer, é um entendimento que eu tenho, acredito que tem quem diz isso é o próprio Kardec. Então, eu acredito que tem um pouco isso, né? Não tem como a gente saber toda a trajetória que ela passou. Tudo que ela passou é outra coisa.
as reparações não são feitas só encarnadas, são feitas do outro lado também. Então nós temos muita coisa, tem muita caminhada aí que a gente naturalmente conhece. Sim. É que na verdade não teria necessidade ele ser uma enciclopédia ambulante das suas próprias vidas, né? Que fim teria isso? O objetivo é progresso. Se isso ajudar no progresso, que seja. Mas Deus, lembrando, é infinitamente justo, soberanamente justo e bom. Então, se Ele é tudo isso, né, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, não teria possibilidade, porque a gente não ia aguentar, como o senhor bem colocou, de fazer as coisas dessa forma. Para isso, a psicologia de Joana de Ângeles vem nos dizer que muito das nossas vivências ficam contidas no nosso inconsciente, passando para a nossa consciência na medida e na proporção de que nós conseguimos nos ajustar com aquilo que nós nos desvinculamos com a lei. Que é aqui primeiro que eles pediram. Não, eu acho legal que nós estamos focando muito nas recordações da Taylor Caldwell, mas eu queria que vocês comentassem assim, o Hermínio ele traduziu o livro, né, a obra, pegou a regressão como fonte de pesquisa dele, mas eu queria que vocês falassem sobre o comentário dele, a análise dele daquele caso, como é que ele trabalhou. Porque certamente teve o comentário dele, né? Ele não simplesmente se limitou a traduzir, ele contextualizou e fez uma conclusão em cima, né? Não, os comentários do Hermínio Miranda são enriquecedores, mas breves, são breves, né? Ele realmente faz uma análise mostrando, Claudemir, um dos pontos-chave que fica do capítulo é como uma pessoa consegue passar por tantas experiências como ela passou, experiências que lhe foram permitidas relembrar, né? Como ela passou por todas essas experiências e todas essas lembranças e ainda assim consegue permanecer num estado estático de negação da imortalidade da alma, de negação da reencarnação. E aí isso faz, logicamente, por consequência, nos leva a reflexões também do nosso próprio comportamento diante das questões, das realidades, da realidade comprovada pela doutrina espírita, a realidade da vida espiritual, a realidade da pluralidade das existências, mas às vezes, mesmo que um tanto inconscientemente, às vezes a gente se comporta como se não tivesse muita certeza disso. Eu, pelo menos, retiro para mim desse aspecto essa lição. Né? Uma coisa importante. Lembra? Tu, Tomé, creste porque tocou. Lembra? Felizes daqueles que não viram e creram. Lembra? É uma questão de desenvolver humildade, senão não tem jeito. Tomé, discípulo do Cristo, só acreditou no que tocou na chaga. Discípulo. Imagina então que nós temos espíritos desse jeito. Nós temos um caso aqui, alguém está me olhando ali, o Sr. Nelson. O Sr. Nelson está ali. Terapeuta aqui em Cascavel, topo de linha. Topo de linha. E o Nelson com ele estava tentando resolver uma questão de uma mancha na pele, uma coisa assim. E aí foi levando, até que o médico disse para o Nelson: olha, seu Nelson, eu já não posso mais fazer nada pelo senhor. Não resolveu a questão. Está alergia. Aí o Nelson intuitivamente provocou a tela. Não seria de fundo emocional, possivelmente? Aí ele, porque ele está no status quo, nada contra quem tem casa no lago, aquela coisa toda, ele viaja para a Europa, ele tem a vida dele tudo certinha. Aí ele disse assim para o Nelson: olha, o orgulho chegou, eu não posso mais fazer nada pelo Senhor. E o cara não vai mudar mesmo, não adianta, entendeu? Então, se um Tomé aconteceu isso, que era discípulo de Jesus, imaginemos nós que nos achamos acima de qualquer coisa.
Um orgulho não é. Por isso que o orgulho é que nos arrepende. Não tem que vencer. E às vezes a vida vai nos proporcionar então, encarnações daquele jeito. E eu ainda orgulhoso, no fundo, pelo suicídio. Uma encrenca, uma arranja outra. É uma dúvida. A Adriana relatou que numa encarnação dela, ela descobriu a penicilina. Porque a penicilina foi descoberta na Segunda Guerra Mundial, foi um homem, e possivelmente nessa época ela estava reencarnada na última. Não, é para explicar melhor então, porque nós fomos fazendo as leituras, mas ela concentrou em outras partes. Quando ela foi médica, foi na Grécia Antiga ainda. Ela, pela descrição, foi uma médica brilhante, muito adiante no seu tempo, e ela chega a isolar a penicilina, mas não dá esse nome. Muitos séculos mais tarde é que... Isso. Não foi ela. Mas ela, na época, chegou a isolar a penicilina, mas não deu esse nome. Mas ela fala da substância e tudo mais. Né? Mas não... Isso. Tá. Não foi ela mesmo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para algo bastante oportuno dessa exposição, porque vejamos como a ciência espírita é muito clara quando ela define que nós somos herdeiros das nossas ações pela própria lei divina de causa e efeito, né? E apesar de nós não nos lembrarmos do que fizemos nas vidas pretéritas, essas ações influenciam de maneira muito evidente a nossa vida presente. Isso são os registros do espírito imortal que se manifestam, como bem explica Joana de Ângeles, por meio do inconsciente profundo, o self, né? Que armazena todas esses arquivos, esses registros do espírito imortal, que Jung chega à margem desse entendimento como inconsciente coletivo, né? E para por aí, por não ter a visão reencarnacionista. Então, essas tendências suicidas que ela traz, isso sim nós poderíamos considerar como, na lei de causa e efeito, características provacionais. A tendência ao suicídio é uma prova que deve ser vencida. O ato suicida, esse sim é uma escolha, é uma liberdade que o espírito tem de como ele vai reagir ou agir perante aquelas dificuldades. E por mais que ela tenha conhecimento desse arquivo inconsciente, tudo isso é feito durante as sessões de hipnose, ou seja, o ego, o registro pessoal da consciência está à parte, está à margem desse processo. E quando ela é desperta, provavelmente ela não se lembra disso, o que faz com que nesse aspecto não surja o que se denomina na psicologia da catarse mesmo, né? Do acesso ao conteúdo inconsciente de maneira consciente, o que tira esse conteúdo de um aspecto sombrio e traz ele a claridade do ego, para ser aí sim mentalizado, racionalizado, compreendido, como aquilo influencia o meu comportamento, as minhas ações, as minhas tendências, de que como aquilo é meu e não do outro, e aí sim eu posso trabalhar de uma maneira lúcida, consciente, naquilo que a Adri expõe de uma maneira brilhante, que é esse encontro, essa conexão com esse Deus interno, que é o próprio self, na psicologia analítica, né? Então, muito interessante essa frase final que ela expõe, de que por mais que eu tenha todas essas experiências, eu ainda quase me mataria, né? É algo assim, eu só não me mato, aquela frase final que ela diz, que ainda mesmo assim ela se suicidaria, porque esses arquivos ainda estão influenciando nesse aspecto sombrio, desconhecido ainda do inconsciente, necessitando desse acesso. Então, essas famosas ondinhas que o self manda ao ego, à consciência, dizendo: olha para mim, olha para esses conteúdos, eu sou a fatalidade, você é esse espírito imortal que precisa desenvolver essas possibilidades, e se não o fizer, fique tranquilo, porque eu não vou parar de mandar essas mensagens, né? O que a benfeitora chama dos famosos conflitos existenciais, que fazem então o ego olhar para o self
para despertar para os valores fundamentais do ser. A dor ajuda? É por isso que eu não passo, não para de passar por isso, né? Essas barreiras, essa negação, ela continua passando. Quando ela escuta as próprias gravações ao final do trabalho, na verdade é como se ela estivesse eu aqui e eu estou escutando lá, e então fica ainda algo meio distante dela, isso, né? E é interessante também esse comentário, porque a gente percebe pela história dela, que foi resumida aqui, a gente percebe que nós estamos ainda aprisionados a essa roda de encarnações provacionais, repetindo os mesmos equívocos padrão, muda muito pouca coisa. A gente, ao longo da nossa história, vem cometendo os mesmos erros, as mesmas tendências. A gente vai patinando, né, naquelas mesmas questões a serem resolvidas. Gostaria de fazer uma última contribuição, aproveitando, fazendo um gancho na fala do Wagner, é dizer assim, que em hipnose nós temos transe em diversos níveis de profundidade. E hoje existem técnicas para a gente fazer regressão de memória com a pessoa num transe leve, que ela tem consciência. Até pelo fato de repetir o que ela está vendo, ela vai gravando e depois ela se lembra. Mas o mais curioso, e aí ratificando tudo isso que a Taylor disse, é que a maior dúvida que as pessoas têm, o comentário mais comum que a gente ouve é assim, ó, será que eu não inventei isso? Entende? Mesmo consciente, passado algum tempo, ela começa a duvidar que aquela realmente foi uma vivência dela, ela começa a achar que foi uma invenção da mente dela. É muito curioso isso aí. Faz parte também do mecanismo de defesa e de proteção também, né? E ela diz isso efetivamente, não, isso deve ser fruto da minha imaginação da escritora, né? Gente, muito obrigado a todos, viu? Muito boa noite, desculpa as nossas falhas e vamos em frente. Estão convidados para a próxima. Então, vamos dar continuidade ao estudo, toda segunda-feira, aqui na CEPAL, sempre nesse horário, convidando amigos, familiares, e vamos participar. É tão importante para nós, assuntos polêmicos e interessantes. Vamos à nossa prece de encerramento. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos todas as bênçãos recebidas, todos os ensinamentos que com certeza serão muito úteis para todos nós. Agradecemos ao Eloy, à Adriane, que estiveram aqui doando o seu amor, o seu conhecimento para o nosso crescimento ético-moral. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui nesse espaço físico que é a CEPAL, recebendo ensinamentos e bênçãos para a nossa jornada terrena. Agradecemos a oportunidade dessa existência, onde podemos burilar ainda mais o nosso íntimo, estudando, aprimorando e fazendo escolhas ainda melhores. E com certeza impulsionando outros, o próximo, o semelhante, as pessoas com quem convivemos, encarnados, desencarnados, no caminho da grande luz. E felizes voltaremos aos nossos lares, amparados pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. A próxima etapa estará a cargo da dupla Wagner Basségio e Paulo Vanin. A segunda etapa, então, está a cargo desses amigos, desses irmãos espíritas, com a mensagem esquecida, né? A missão de Jesus à luz do Espiritismo. Então vamos participar, venham todos, dia 21 de dezembro, das 20 às 22 horas. Uma boa noite a todos, voltem sempre.